Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao seu canal sobre tiro esportivo. Eu me chamo Leonardo e essa aqui é a Cometa 300. Querem experimentar ela junto comigo? Então me acompanhem até o final do vídeo que eu vou mostrar cada mínimo detalhe dela para vocês. Então vamos lá, roda a vinheta. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. É isso aí, pessoal. Finalmente estou trazendo para vocês aquele review completaço com o padrão shooter de qualidade da esperadíssima Cometa 300 no calibre 5,5. Mas antes de começar, eu queria deixar aqui algumas orientações para ajudar vocês. A primeira delas é que esse vídeo possui um índice que aparece tanto na barrinha do vídeo quanto na descrição, e vocês podem usá-lo aí para navegar para pontos específicos do review, caso queiram saber apenas uma informação específica ou voltar em algum ponto para ver com mais atenção. A segunda é que o intuito desse review não é vender ou comercializar qualquer coisa, mas demonstrar o potencial real do equipamento para a prática do tiro esportivo. Eu não sou lojista e eu não tenho acordo ou parceria com nenhuma loja, então não adianta vir me perguntar aí onde comprar, o preço dos equipamentos que eu mostro, enfim, para isso existe o Google, tá, pessoal? Então não sei passar essas informações e não vou passar aí se vocês vierem me perguntar, porque eu realmente não sei. Pois bem, pessoal, chega de conversa e vamos falar então da Cometa 300, que é o que interessa pra gente. Ela se trata de uma carabina do tipo Spring, equipada com mola de aço, com carregamento tiro a tiro direto no cano. É uma carabina espanhola multipropósito, de potência intermediária, com acabamento diferenciada, que é voltada aí para o público mais exigente. Se vocês não sabem ainda a diferença entre uma carabina acionada por mola de aço, gas-ram, eu estou deixando o link aí embaixo na descrição do vídeo, onde eu explico as diferenças entre molas, gas-ram, PCP, APC, entre outras, tá, pessoal? O cano da Cometa 300 tem 450 mm de comprimento e possui alma micro-raiada por martelamento a frio. Pessoal, esse processo é muito mais refinado que o brochamento por bilha tradicional utilizado nas carabinas mais em conta. Ele é um processo que aumenta a rigidez estrutural do cano, o que é benéfico porque reduz a amplitude harmônica e também consegue dar maior resistência para o cano no processo de basculamento, que é especialmente positivo nas carabinas aí de cano basculante. Então é muito vantajoso e o acabamento dele também é naturalmente melhor do que o acabamento do brochamento por bilha, que se não for muito bem trabalhado, não atinge o nível de performance, por exemplo, que um cano martelado a frio básico, sem praticamente nenhum tipo de acabamento. Então é um cano realmente mais refinado. E no caso da Cometa 300, eu vou mostrar para vocês uma diferencinha daqui a pouco, que vocês vão ter uma ideia da evolução que houve aí nos últimos anos dos canos da marca. Bom, esse cano tem 10 raias e twist rate de 1 para 21 polegadas à direita, como vocês podem ver aí na imagem. Pessoal, é um número de raias menor do que o normal, do que o encontrado em outras carabinas de pressão, e a twist rate é um pouco mais longa, né? Ela tem um passo de raia mais lento se comparado aí com outras carabinas de ar, principalmente as PCPs mais potentes que acabam tendo passos de raia mais apertados. Pois bem, pessoal, se vocês verem aí na imagem que eu estou mostrando para vocês, vocês vão perceber um detalhe. De um lado eu tenho um cano Cometa das carabinas da série 400 e Fusion que vinham anteriormente. Aqui tem esse cano da 300. Vocês vão ver que ele é mais liso. Isso mostra uma evolução no processo de martelamento a frio. No lado da esquerda eu tenho um martelamento a frio que a gente chama de martelamento longo. Você tem o cano passando rapidamente pelo processo de esmagamento. No lado da direita você tem um cano que passa lentamente pelo processo de esmagamento, que dá uma qualidade muito maior. Então eu percebo uma evolução no cano da Cometa 300 em relação ao cano das Cometas antigas, que eu tive aqui a oportunidade de usar. Eu tenho inclusive alguns modelos que utilizam esses canos mais antigos com o passo de raia, com o processo de martelamento mais longo, né, que é o martelamento rápido que a gente chama. Esse processo aqui já parece um martelamento mais refinado, similar ao que é usado, por exemplo, nas BSA. Bom, esse cano é integralmente construído em aço e está ancorado nesse bloco que também é feito em aço. Ele é complementado por esse muzzle brake que ajuda a melhorar a pegada na hora de bascular. O muzzle brake é feito de polímero, como vocês podem ver aí na imagem. Apresentada a arma, podemos então discutir os seus aspectos técnicos, a começar pela ergonomia.
A Cometa 300 possui 1,12 m de comprimento e pesa cerca de 3,194 kg, como vocês podem ver aí no vídeo. Trata-se, portanto, de uma arma de comprimento intermediário e também de peso mediano, o que é esperado para equipamentos multipropósito como este, tá? Principalmente equipamentos bem acabados. O centro de gravidade fica à frente do guarda-mato, como vocês podem ver aí, o que confere para essa carabina uma boa empunhadura na posição caçador. Mas como ele não está tão avançado, ele também atende razoavelmente à posição precisão, ou seja, é um centro de gravidade colocado realmente pensado numa aplicação multipropósito. Você consegue usar ele bem na posição caçador, consegue usar ele bem na posição precisão. Bom, a coronha da Cometa 300 é oferecida em madeira sem nenhum tipo de regulagem e se trata de uma coronha para destros, como vocês podem ver aí pela assimetria que ela tem dos dois lados. A almofada de bochecha está deslocada para o lado esquerdo da carabina, o que acomoda aí um atirador destro. A pegada da arma é boa, né, mas pende aí um pouco para o lado. Não é forçada, como vocês poderiam esperar, mas se você deixar ela solta, pelo tipo de centro de gravidade mais alto, ela tende a tombar lateralmente. A coronha de madeira confere aí firmeza e esse zigrinado diferente que ela apresenta meio que recai sobre os dedos. E é legal, pessoal, porque ele passa uma sensação bem diferente de conforto do que aquilo que eu já usei em qualquer outra carabina. Eu precisei usar para entender essa abordagem da Cometa, porque eu olhava inicialmente, eu não entendia muito bem, achava que fosse uma coisa de apelo meramente estético, mas não. Esse tipo de abordagem proporciona firmeza, ao mesmo tempo que ressalta a suavidade ao toque da carabina, o que é positivo assim, em termos de ergonomia para quem está usando. É uma carabina que se torna mais confortável, porque ela é firme e ao mesmo tempo muito mais delicada ao toque. A telha tem cerca de 50 mm de largura e é curva na parte inferior. É uma largura mais grossa do que o normal para armas dessa natureza, tá, pessoal? Então, ela tem essa pegada mais robusta, né? De certa maneira, ajuda aí nessa sensação de que a carabina é uma carabina firme, bem acabada e bem construída, ok? Seu formato passa aí uma sensação, então, que é mais adequada para o tiro em pé sem apoio. Se vocês forem ver essas curvas e tudo mais, ela não ajuda. Se você apoia, ela tende a tombar para o lado, até pelo centro de gravidade mais alto, mas na mão ela é uma carabina bem controlada. Então, definitivamente, é uma arma que foi desenhada para estar na mão do atirador, tá, pessoal? É essa a minha sensação ao utilizar a Cometa 300. A carabina não apresenta assim cantos secos na parte inferior da coronha e também no muzzle. É uma carabina muito bem acabada nesse sentido. Todos os cantos são suaves, o que ajuda aí na pegada. Mesmo na posição caçador, quando a mão fica apoiada nos mãos da biela, ela é confortável. O fato de centro de gravidade aí ser levemente recuado também vai favorecer aí uma pegada mais suave, mais lisa na trilha, porque eu posso puxar minha mão para trás. Isso aumenta também o conforto do atirador. Um aspecto importante para quem quer usar essa arma em campo é que ela não vem com pontos para fixação da bandoleira, como vocês podem ver aí na imagem, o que não era esperado aí para uma carabina multipropósito. Mesmo sendo uma coronha de madeira, onde é fácil instalar esse tipo de acessório, esse seria aí, na minha opinião, um mimo bem-vindo, né, para uma carabina dessa natureza, ter aí os arelhozinhos para fixação da bandoleira. Quanto à soleira, ela é feita de borracha, que passa aí a sensação de ser um material de boa qualidade. Ela é razoavelmente macia e possui um desenho bom, passando conforto aí ao atirador no momento do disparo. Então, no geral, pode ser considerada uma boa soleira. Em situações reais de uso, a Cometa 300 se mostrou para mim uma arma confortável para quem gosta de atirar com a carabina nas mãos. Ela é equilibrada e bem versátil e atende relativamente bem a 3 tipos aí de pegadas distintas. Eu posso usá-la pegando mais para frente, pegando um pouco à frente do guarda-mato ainda na posição caçador, ou utilizando o guarda-mato de base na posição precisão. E nas 3 ela passa boa segurança ao atirador, fazendo jus a uma nota de 6,5 para sua ergonomia. Quanto à alimentação, a Cometa 300 é uma carabina com carregamento por meio de alavanca feita pelo próprio cano, ou seja, uma breaking barrel tradicional. A alimentação é tiro a tiro, feita diretamente no cano. O fechamento é feito por essa trava de esfera, que é um tipo de travamento que é muito bem-vindo para esses tipos de carabina mais sofisticados, apesar de estar presente em carabinas também mais em conta. É típico de carabinas mais sofisticadas e ela é leve para quebrar e o basculamento é de peso mediano, o que é esperado aí pela potência que a arma promete. Durante o basculamento também é possível notar um arrasto pronunciado, que é como um arranhado que o atirador sente enquanto carrega a arma.
O basculamento também é facilitado por esse muzzle brake, que ajuda muito na pegada e na proteção do cano, evitando aí manchas de suor. Com base no que foi apresentado, ela faz jus a uma nota de 7,6 para o seu sistema de alimentação. Com relação ao acabamento, a Cometa 300 também apresenta um bom resultado. Ela tem um design harmonioso, apesar de algumas linhas chamarem a atenção por serem bem diferentes daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver. É o caso desse zigrinado com essas bolinhas, que eu já expliquei para vocês as vantagens em termos de ergonomia, mas que também dividiu muitas opiniões quando eu perguntei sobre o design, sobre a beleza da carabina. Teve gente que amou e teve gente que detestou. O mesmo aconteceu com essa curva no final da coronha, que é usada muito em carabinas que tem a pegada aí para quem usa ela na mão. Teve gente que amou, teve gente que detestou. Como foi muito dividido, eu vou deixar aí para vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam desse design. Vocês acharam legal? Acharam diferente? Acharam bonito? Acharam feio? O que vocês acharam aí da estética da Cometa 300 com base nessas diferenças, nessas inovações que ela apresentou em termos de design aqui para vocês? Deixem aí embaixo nos comentários para mim, por favor, tá? Comentem aí que eu vou curtir saber a opinião de vocês também. A coronha é feita de madeira, como vocês podem ver, e é razoavelmente executada, transmitindo aí a sensação da arma ser robusta. Não tem rebarbas e as peças de madeira que compõem a coronha são boas, o que é um aspecto também bastante positivo. As partes metálicas também são bem acabadas. A oxidação tem uma tonalidade de preto natural puxada para cinza. A aplicação apresenta algumas anomalias, em especial aqui no anel de junção do bloco, o que acaba sendo uma coisa muito comum na maioria das carabinas, pessoal. Como nesses pontos costuma ter pontos de solda, costuma ter junções, costuma ter deformações por compressão, as oxidações acabam ficando manchadas nesse lugar na maioria esmagadora das carabinas. São poucas as marcas que conseguem ter um refino suficiente para que não apareça isso nos projetos mais tradicionais. Mas, infelizmente, aqui na Cometa também existe essa transiçãozinha da junção do bloco. Ela não apresenta defeitos, tá, pessoal? É uma oxidação perfeitamente aplicada, então fora essa anomalia que acontece, ela não apresenta defeito, e as rebarbas são ausentes, ou seja, mostra que tem um refino muito grande no acabamento das partes metálicas, acima da média das carabinas da mesma faixa de preço. A soleira é simples, mas tem boa qualidade. O mesmo ocorre aí nas demais partes do corpo, como no muzzle brake, onde o acabamento é compatível com armas nessa faixa de preço. Tais atributos aí garantem para a Cometa 300 uma nota de 7,6 para o seu acabamento. Quanto aos dispositivos de segurança, a Cometa 300 possui uma trava com acionamento manual, o que exige aí a atenção do atirador logo após o basculamento para evitar disparos acidentais. É um dos pontos fracos que eu julguei nessa carabina. Ela fica posicionada na parte traseira da arma, podendo ser acionada pelo polegar. Particularmente eu gosto muito desse tipo de trava de segurança, pessoal, porque possui um acionamento muito fácil. Eu acho que as travas de polegar são as melhor posicionadas de todas. O acionamento nesse caso aqui também é macio e ela é fácil de alcançar mantendo a posição de tiro, especialmente para um atirador destro, que não precisa nem tirar a mão da posição, só empurrar o polegar aí para a lateral que está tudo resolvido, que a arma está pronta para disparar. Então é um sistema de acionamento que eu realmente gosto muito, e esse da Cometa eu achei inclusive superior ao usado na série 400 e na série Fusion, né? E na série 200 também. É uma trava de segurança realmente muito, muito boa e muito bem resolvida. O único defeito é ser manual. Infelizmente, ela também não conta com um recurso que tem se tornado importante nos dias de hoje, especialmente para armas do tipo Spring, que é o bloqueio do mecanismo de acionamento ao armar. Esse tipo de mecanismo tem por função evitar que a arma dispare enquanto o atirador está carregando, o que é importantíssimo para evitar acidentes. E com base nesses atributos, a Cometa 300 faz jus a uma nota de 5,2 para os seus mecanismos de segurança. Quanto ao gatilho, a Cometa 300 vem equipada com uma lâmina de metal com guarda-mato feito do mesmo material parafusado diretamente na coronha. A sensação tátil da lâmina é boa, ela apresenta um jogo sutil, mas que não chega a atrapalhar no momento do disparo. O gatilho tem 2 estágios e não possui nenhum tipo de regulagem acessível ao usuário, ou seja, é um gatilho sem nenhum tipo de flexibilidade.
Na configuração de fábrica, ele tem um peso de 1,123 kg para acionamento, o que é moderadamente leve para um gatilho em configuração de fábrica, especialmente, pessoal, em se tratando de uma Spring, que são carabinas que costumam ter aí gatilhos bem mais pesados por conta da concepção mecânica. Via de regra, pessoal, esse nível de peso do gatilho é considerado muito bom para uso em campo e entretenimento, é um peso de gatilho que se encaixa muito bem nesse tipo de aplicação. Esse gatilho apresenta aí uma negociação imprecisa do disparo, mas passa uma boa sensação de segurança. Isso, pessoal, muito devido a um arranhado que ele tem e certa inconsistência no nível de pressão necessário para o disparo, fator aí que pode ser corrigido com uma boa customização, mas que na configuração de fábrica merece aí uma ressalva. Diante da qualidade percebida, do peso do gatilho e das possibilidades dos seus mecanismos, esse sistema faz jus aí uma nota de 5,2, considerando aí a sua configuração de fábrica. Quanto ao sistema de pontaria, a Cometa 300 possui um conjunto de mira com massa de mira feita de polímero com túnel de metal integrados ao muzzle brake. Os materiais empregados são de alta qualidade, como vocês podem ver aí na imagem. A massa de mira tem a espessura normal e conta com fibra ótica, o que facilita a visada. O túnel, por sua vez, é fino e pode ser removido, o que é uma vantagem para quem não gosta desse tipo de recurso. A alça de mira é parafusada ao bloco, tem uma largura normal e também possui fibra ótica. Ela é feita de polímero de alta qualidade e apresenta regulagem vertical por meio deste parafuso e horizontal por meio desse aqui. Os ajustes possuem aí cliques longos e precisos. A retenção não é aí das melhores e ela apresenta raras variações durante o disparo, mas é um sistema que me permite aí uma boa visada e faz jus a uma nota de 7,6. Ela ainda suporta acessórios nesse trilho de 11 mm, o que permite usar uma luneta. O trilho é bem posicionado e o espaço permite usar mesmo lunetas longas, como a Sentinel, que eu uso aqui nos meus testes, sem interferir no mecanismo de basculamento. Então é um trilho bem posicionado e de boa qualidade, que dá para utilizar tranquilamente a luneta. A única desvantagem que eu percebi nele é que ele não tem a ranhura de stop, né? Ele vai até o final e você não tem aquela ranhura de stop que é esperada no rabo de andorinha. Bom, pessoal, da apresentação da arma e avaliação inicial é isso. Vamos passar agora aos nossos testes para ver como essa arma se sai em termos de ruído, recuo, precisão e também no cronógrafo. Como é de praxe aqui no canal, o primeiro teste que eu vou trazer aqui para vocês é o nosso teste de ruído, cujo objetivo é verificar quanto de barulho a 300 faz. Para isso, eu trouxe ela aqui para a linha dos 10 metros com o nosso decibelímetro que vocês estão vendo aí na tela. O decibelímetro mede o nível de pressão sonora emitido por um dado equipamento, nos dando aí um parâmetro seguro sobre esse tema. No nosso protocolo, o decibelímetro é colocado sempre a 50 cm de distância da arma, perpendicular à linha do gatilho. Eu também ajusto o aparelho para capturar o pico de máximo, para registrar exatamente o nível de ruído no momento do disparo. Com tudo pronto, vamos então ao nosso teste. Vejam só, 104,1 decibéis. Esse é um nível de ruído baixo. Além de não ser um incômodo tão grande para quem atira, também é baixo o suficiente para não ser um incômodo para os vizinhos próximos, que estejam separados aí por pelo menos uma parede da linha de tiro, o que é positivo para quem aí pretende atirar em casa, num ambiente urbano. Com base nesses resultados, podemos concluir que a Cometa 300 faz jus a uma nota de ruído de 8,3. É uma nota bem legal, viu, pessoal? Porque ela já está aí num nível bem mais baixo de ruído comparado com as principais armas de pressão do mercado, especialmente aquelas com o nível de potência prometido por ela. E o próximo teste que eu vou fazer para vocês é o nosso completíssimo teste de recuo, onde eu vou analisar o nível de deslocamento da carabina por meio de um teste computadorizado e também o recuo e as vibrações por meio de um acelerômetro, que é esse aparelhinho que está piscando em cima da carabina e que consegue medir a aceleração dela nos 3 eixos, o deslocamento para trás e para frente, o deslocamento para cima e para baixo e o deslocamento lateral.
Para ajudar na visualização dos efeitos dessas vibrações, eu também vou colocar esse chumbinho sobre o acelerômetro para que vocês vejam como ele se comporta no momento do disparo. Também vou colocar essa linha verde para indicar o efeito do deslocamento da carabina. Quando eu fizer o acionamento e a carabina se deslocar, uma nova linha azul vai surgir mostrando o quanto que o equipamento foi para trás. Para ajudar também na visualização de toda essa dinâmica, eu vou colocar o vídeo em super câmera lenta a partir de agora e com isso eu espero que seja possível observar a dinâmica da Cometa 300 durante o disparo. Então vamos começar. Como vocês puderam notar, tivemos um deslocamento de 3,8 mm para trás, que é um deslocamento considerado moderado e está dentro do esperado para uma carabina dessa potência. O chumbinho, por sua vez, praticamente também não saltou, ele só deu uma deslocada para trás, meio que acompanhando aí o acelerômetro, mas no geral praticamente não deslocou. Eu vou até passar o vídeo em câmera lenta novamente para vocês observarem o comportamento do chumbinho. Viram só, pessoal? Bem tranquilo, né? Não foi um deslocamento dramático, não teve nenhum salto para cima, o que é até atípico para uma carabina Spring com mola de aço. As carabinas com mola de aço costumam ser aí um pouco mais brutas, tá? E isso daí pode ser visualizado também no gráfico do acelerômetro que a gente tem aqui na tela para vocês. Vocês podem perceber aí que ele teve um recuo para trás relativamente intenso, o que aí é esperado para uma carabina de mola, mas ao mesmo tempo, a hora que eu observo ali as linhas amarelas e verde, eu percebo uma oscilação relativamente baixa, principalmente para cima, que é a linha amarela, e isso se reflete nos dados que eu estou mostrando para vocês aí na tabela. Se vocês prestarem atenção nessa tabela, vocês vão ver que a gente teve aí um recuo de pico negativo para trás de 14,16 G, que é um recuo considerável, ou seja, ela recuou pouco, mas ela acelerou rápido esse recuo e deu uma amplitude de 14 para quase 15 G. Nós tivemos aí um recuo lateral, né, aquela vibração lateral na faixa dos 4 G de amplitude, né, até porque é uma mola que torce, então essa torção é percebida no momento do disparo e ela está representada aí pelo pico positivo, né, que é a torção para o lado de fora, que é a mola empurrando a carabina nessa direção, enquanto se descomprime. E o eixo Z, se vocês perceberem, praticamente não vibra, o que mostra que essa arma tem aí um nível de recuo bastante controlado, tá? Tá tudo aí dentro do esperado, como vocês podem notar. E com base nesses resultados, eu consigo dizer para vocês as notas dessas carabinas no teste de recuo e vibrações. Conforme os dados mostrados na tabela, a Cometa 300 fez jus a uma nota de 5,2 em termos de recuo em nossa avaliação, mostrando aí que é um equipamento de controle moderado. E finalmente chegamos em um dos momentos mais esperados aqui nos reviews do nosso canal, os testes de precisão e do cronógrafo. E para isso, como vocês já sabem, eu trago a carabina, no caso aqui a Cometa 300, para a linha dos 10 metros para fazer os testes iniciais. Eu monto ela num apoio de tiro, como vocês estão vendo aí na imagem, com uma luneta devidamente ajustada, devidamente preparada, e também já coloco o cronógrafo para ir medindo a velocidade tiro a tiro, que assim a gente consegue inclusive fazer uma análise mais detalhada do porquê certos flyers podem acontecer e assim por diante. Então, tudo é filmado e cronografado simultaneamente para que a gente consiga ter uma percepção real da performance de como ela se relaciona. E nesse teste que eu faço aqui para vocês, eu trago alguns chumbinhos. E o primeiro deles é o Rifle Premium Series Round. Eu também utilizo o Rifle Premium Series Flathead, o JSB Exact de 18.13 grains, né, é o Jumbo Heavy, o Pro Magnum da Gamo, o Gamo Match, que é um cabeça chata, né, um chumbinho de cabeça chata, o Tecnogun Vetor Olímpico e o Tecnogun Strike. E hoje também vai ter um teste adicional feito aqui para vocês, com um outro chumbinho que eu conto para vocês na hora que eu vou trazer os resultados, que foi um pedido que vocês me fizeram ali nos comentários do vídeo. Então vamos ao teste, eu vou acelerar o vídeo aí pra gente ganhar tempo. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.
be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Testes dos 10 metros concluídos e eu estou aqui com a Cometa 300 na linha dos 25 metros. Vocês sabem o que isso quer dizer, pessoal? Que essa é a segunda carabina Spring de cano basculante na história do canal a ultrapassar a barreira dos 3 minutos de ângulo para vir aqui para os 25 metros com o JSB Exact de 18.13 grains. E eu testei ela para vocês e eu vou contar aqui o resultado, ok? Então vamos lá. E os piores resultados que a Cometa 300 apresentou foram com o Technogun Vetor e o Technogun Strike. O Technogun Vetor, ainda no universo do ruim, não é um resultado bom, não permite aí um bom desempenho, não é um chumbinho que vai ter uma entrega legal mesmo nos 10 metros, tá? Ah, dá para brincar? Dá para acertar uma latinha, enfim. Mas o nível de precisão ainda não é dos maiores, se vocês forem avaliar friamente. A gente está falando aí de 12,53 minutos de ângulo, é um grupo já considerável. Mas o Technogun Strike já entra no nível da razoabilidade, é um grupo razoável com 29,3 milímetros, a gente está falando já de 8 minutos de ângulo, 8,09 minutos de ângulo, e já é um agrupamento que essa carabina conseguiria acertar aí pelo menos nas bordinhas de uma moeda de R$1. Então não é aquele agrupamento ruim, desastroso, já é um agrupamento que dá para brincar, por exemplo, de tiro em moedinha sem muita dor de cabeça, mas ainda assim não é um bom agrupamento, é um agrupamento no universo que a gente considera para os 10 metros razoável no máximo. Ainda no universo do razoável, nós tivemos também o Rifle Premium Series Round e o Gamo Pro Magnum, que vocês estão vendo aí na tela. O Round fez esse grupo de 25,34 milímetros, e se eu descontar esses 4 tiros da zona amarela, eu passo a ter um grupo de 14,70 milímetros. Pessoal, 14,70 milímetros é um grupo realmente bem fechado, mas como tem 4 flyers fora, parece que são só 2, mas se vocês voltarem lá no vídeo, vocês vão ver que são 4 disparos. Eu tenho aí 25,34 milímetros, que é um grupo já maior do que uma moeda de 25 centavos, tá? Um pouco maior que uma moeda de 25 centavos. Então, ainda não é um grupo dos melhores, vamos dizer assim, estamos falando de 6,82 minutos de ângulo. Já o Pro Magnum, esse grupo de 27,17, é um pouco maior do que uma moeda de R$1. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando aí do Pro Magnum de apenas 2 flyers fora, contra 4 lá do Rifle Round. E por conta disso, o Pro Magnum teve um desempenho um pouquinho melhor. Se eu descontar esses 2 flyers aí, eu tenho um grupo de 4,28 minutos de ângulo, que é bastante positivo já. Mas ainda estamos falando do grupo do universo do razoável, que é o mesmo universo que a gente encontra ainda no Gamo Match e no Rifle Premium Series Flathead, que vocês estão vendo aí na tela. O Gamo Match, com esse grupo de 23,04 milímetros, que é praticamente uma moeda aí de 50 centavos, né? A gente está falando de uma moedinha já um pouco menor, mas ainda num universo um pouco maior em termos de minutos de ângulo. A gente ainda está discutindo aí no universo dos 6 minutos de ângulo, que não é ainda o que a gente pode considerar bom em termos de precisão, inclusive para discutir uma arma de extrema precisão para distâncias maiores. Mas o Rifle Premium Series Flathead também teve um desempenho parecido, 24,82 milímetros, mas se eu descontar esse tiro da zona amarela aí como um flyer, eu tenho um grupo de 19,76 milímetros, que é um grupo que cabe dentro de uma moeda de 10 centavos. Então, com um flyer, uma moeda de 10 centavos, já fica mais interessante. Eu já estou falando aí de um grupo de 4,9 minutos de ângulo nesses 9 disparos, que é um grupo que já consegue aí se aproximar do bom. Ainda não é o bom, pessoal, por causa do um flyerzinho, mas se não tivesse esse um flyerzinho, já seria um grupo que a gente considera aqui bom para esse tipo de equipamento.
E o nosso chumbinho convidado, pessoal, que foi o Promax, guardei a surpresa aqui para o final, também apresentou um desempenho que a gente pode considerar no máximo aí razoável. Ele fez esse grupo de 23,97 milímetros, é um grupo que já cabe aí dentro de uma moeda de 25 centavos, tá? A gente tem aí uma moeda de 25 centavos com 25 milímetros de diâmetro, ele cabe dentro de uma moeda de 25 centavos. Se eu descontasse um tiro aqui como um flyer, eu tenho 18,5 milímetros. É interessante já, pessoal? É um grupo bom? Eu tô falando aí de 6,35 minutos de ângulo no total, mesmo contando o que eu considerei aí um flyer, né? Ou seja, esse universo todo da zona amarela. Então é razoável também, considerando esse tipo de chumbinho, também é bem interessante para essa carabina. Agora, o resultado extraordinário dessa carabina ficou com o JSB Exact de 8.44, que teve um desempenho realmente muito bom. Ele fez esse grupo aí de 14,07 milímetros, que equivale a 2,95 minutos de ângulo. Pessoal, como eu disse para vocês, essa foi a segunda carabina Spring de cano basculante na história do canal a ultrapassar a barreira dos 3 minutos de ângulo no nosso teste de precisão, o que é muito positivo. Isso colocou essa carabina junto com a Perum 734, que é a Slavia, né? A antiga Slavia 634. Então, é muito icônico, porque a Slavia e a Perum são consideradas carabinas extremamente precisas, inclusive utilizadas aí no mundo das competições de alto nível. E essa carabina entregou no calibre 5,5 com o JSB Exact de 8.44, um agrupamento aí nessa mesma ordem de 2,95. Isso também ajuda a compatibilizar aquela lenda que existe, né? A validar aquela lenda que existe das cometas, que dizem que as cometas são exigentes com chumbo. Realmente, ela vem ali com aquele resultado razoável, que não é ruim, tá, pessoal? É razoável, muita carabina também não consegue atingir aquilo, e aí quando ela acha o chumbinho dela, ela não é razoável. Ela é simplesmente fantástica, como aconteceu aqui. As cometas têm essa característica de vir com um resultado razoável nos chumbinhos que elas não gostam muito, mas quando elas acham um chumbinho que elas gostam, é uma coisa de outro mundo a precisão dessas carabinas, que é o que vocês estão vendo aqui. E isso levou essa carabina a atingir, como vocês estão vendo aí, uma nota 9 em termos de precisão por causa dos 10 metros. Eu levei ela também para os 25 metros, como vocês estão vendo aí na tela. Só que nos 25 metros ela já não foi tão bem. Ela fez um grupo aí de 94,55 milímetros. Ela espalhou já razoavelmente. Ela atingiria a latinha, pessoal, tranquilamente. Esse grupo de 94,5 milímetros esticado, como ela fez aí, né? Porque ela teve uma variação mais na vertical do que na horizontal. Vocês conseguiram acertar várias latinhas sem muita dificuldade, mas a gente percebe que ela já começou a sofrer com o peso do chumbinho nessa distância. O JSB de 18,13 grains é um chumbinho pesado para uma carabina da potência da Cometa 300. E aí abriu o grupo, espalhou para um grupo aí de 12,25 minutos de ângulo no total, que garante para essa carabina uma nota de apenas 4,4 nos 25 metros, que já está aí já no universo do ruim também, já não é um universo tão bom. Pessoal, com a Perum também foi a mesma coisa. Nessa distância, a potência dela já começou a fazer diferença e acabou prejudicando o desempenho dela nessa distância. Então, é incrível isso, pessoal, que as carabinas Spring têm uma característica notável que a gente precisa ressaltar aqui. Quanto menos potente, melhor elas vão se comportar ali nos 10 metros. Por quê? Porque elas conseguem ter um maior controle, entregar o maior controle para o atirador, e isso leva a uma melhor performance em termos de precisão. Mas normalmente quando você vai afastando, essa menor potência acaba fazendo diferença. As carabinas mais potentes têm uma perda menor quando você se afasta, então elas já começam obviamente espalhadas, elas não vão juntar, mas elas decaem menos normalmente do que as carabinas menos potentes. E nesse caso aqui a gente teve uma decadência um pouco maior, levando ela aí para um grupo de 12,25 minutos de ângulo, que já dá mais aí de 94 milímetros, né? 94,55 milímetros. Mas de qualquer forma, pessoal, é notável uma carabina dessa passar para os 25 metros, porque até hoje nenhuma Spring de cano basculante, além da Perum 734, tinha conseguido essa façanha. Independente de qualquer coisa, se mantém a melhor nota que ela obteve nos testes. É sempre esse o nosso critério, a maior nota, que foi o 9 que ela teve com o JSB Exact Jumbo Heavy nos 10 metros com 2,95 minutos de ângulo.
E no cronógrafo, pessoal, essa carabina também teve um desempenho interessante. Ela, na verdade, mostrou claramente a intolerância que ela tem à má qualidade do chumbinho. E eu já vou mostrar para vocês isso aqui claramente na nossa cronografagem. Se você pegar os chumbos padrões que a gente utilizou nos nossos testes, vocês vão perceber uma coisa notável. Primeiro, que os chumbos de cabeça chata, de 5,5, que normalmente realmente tem problemas de acabamento, inclusive o Philip Series Flathead, o Gamo Match, Vetor Olímpico, apresentaram um spread e um desvio padrão gigantesco, assim como o Technoga Strike, que é outro chumbinho mal acabado. Essa carabina definitivamente ressalta os defeitos do chumbinho. Ele acaba não vedando bem, ele acaba não entregando aquilo que tem que entregar. Talvez isso explique um pouco, inclusive, essa mítica que existe de que a Cometa é exigente com chumbo. De fato, se você perceber, os chumbinhos de má qualidade com ela abriram um spread gigantesco. Não tem como agrupar bem com um spread tão alto. Mas a hora que você passa para os chumbinhos melhores acabados, como o Rifle Premium Series Round, JSB Exact Jumbo Heavy, você acaba tendo aí uma aproximação do spread. Parece que ela gosta mais dos chumbinhos com a cabeça arredondada e ela veda melhor com os chumbinhos de liga mais mole. Tem a ver até com o fato dela ser uma carabina com cano micro-raiado. O cano micro-raiado é de fato mais exigente com chumbinho do que os canos com raiamentos mais profundos, que conseguem aí trabalhar com uma vedação melhor e dando uma rotação melhor para o chumbinho, principalmente com as ligas mais duras. E se vocês forem ver, a carabina em si entrega consistência. Olha o Rifle Premium Series Round, com 3 metros por segundo de spread, 0,994 metros por segundo de desvio padrão. Né? É um desvio padrão muito baixo, com um spread muito baixo para uma spring direto da caixa equipada com mola. É o próprio Gamo Pro Magnum. Só que a hora que você olha para os chumbinhos de cabeça chata e olha para os chumbinhos tipo Strike, que tem um acabamento bem pior, você vê ela abrindo, ela espalhando o spread e o desvio padrão. Há uma intolerância. Agora, a coisa mais notável foi o Pro Max. O Pro Max é um chumbinho que é considerado um grande coringa, é um chumbinho barato, de bom desempenho, que conseguiu aí 2 metros por segundo de spread, ou seja, a carabina entrega uma consistência muito alta quando o chumbinho corresponde a toda a qualidade que ela exige. Então, é uma carabina um pouco mais exigente? Com certeza. Mas quando você entrega essa exigência dela, ela te entrega de volta um nível de performance que poucas carabinas similares entregam. Então é uma coisa que nota-se no cronógrafo, eu achei muito legal, eu achei que valia a pena discutir isso com vocês, trazer uma discussão um pouco mais longa sobre isso. Eu estou tentando fazer vídeos mais curtos nos reviews do que os padrões que eu tinha feito antigamente, mas tem coisa que merece ser discutida. Quanto à potência, no Rifle Premium Series Round, ela atingiu aí 15,08 joules, é uma potência já próxima dos 16 joules, e com o Pro Max 15,55 joules. Interessante, não é uma Magnum, mas está ali no horizonte de potência compartilhado com várias carabinas de mesmo nível de potência, de mola, enfim, de câmara que ela entrega. Então, está dentro do esperado a potência dela. Com base nisso, a gente pode chegar à seguinte conclusão. A gente sempre usa a melhor nota que a gente obteve, e essa melhor nota foi com o nosso convidado, né, o Rifle Pro Max, nas duas situações. Uma velocidade aí de 181,9 metros por segundo com 15,55 joules de energia, entregando uma nota 7 em termos de potência, e um spread de 2 metros por segundo com um desvio padrão de 0,738 metros por segundo, aproximadamente 0,4% de desvio, que dá uma nota de consistência 10 para essa carabina, que também é muito boa. Concluídos os testes, eu posso passar então para o nosso veredito. E para fechar o nosso review, eu vou trazer então para vocês aqui um grande resumo dessa carabina e apresentar os resultados finais dela. Então, em termos de ergonomia, nós tivemos uma nota de 6,5, se mostrou uma ergonomia aí razoavelmente boa, principalmente para o uso na mão. É uma carabina que tem um centro de gravidade equilibrado aí para usar em multipropósito, tanto na posição precisão quanto na posição caçador. Ela se comporta bem, mas é uma carabina para mão. Quando ela vai para o apoio, ela realmente sofre um pouco mais, principalmente pela tendência de inclinar para o lado direito. A alimentação é fácil, leve, apesar de um arranhado aí que ela tem na hora de bascular, não é uma alimentação difícil,
é uma alimentação tiro a tiro tranquila de ser feita, que dá para ser feita aí, inclusive para usuários de menor porte físico. Acabamento dessa carabina também está dentro do esperado para a faixa de preço, tem uma coronha bem acabada, tem uma parte metálica bem acabada, entrega aí algo dentro do esperado para aquela faixa de preço da carabina que a gente está discutindo aqui desde o começo. Sistemas de segurança deixam um pouco a desejar pela trava ser manual e não ter a trava no basculamento. Quando eu estou basculando a arma, ela não impede eu de acionar o gatilho e causar um acidente, por exemplo. Então, em termos de sistema de segurança, tem todas as facilidades de uma trava de polegar, mas não é uma trava assim que se possa dizer que trava incrível, fazendo jus aí uma nota 5,2. Gatilho, também é um gatilho muito leve, mas que peca na falta de ajustes, que peca na negociação, poderia ser um pouco melhor nesses atributos, exige aí um certo carinho, um certo cuidado para ser melhorado. Mas é um gatilho muito leve, o que acaba compensando e ajuda bastante aí no momento do disparo, principalmente para uma aplicação de uso geral. É uma carabina que na minha concepção já vem pronta para aquele uso geral, ela entrega resultados em todos os níveis para esse tipo de aplicação. Sistema de pontaria é bom, mas ele é muito leve, ele se perde às vezes. Quando você dispara muitas vezes, você acaba às vezes perdendo o ponto de mira, porque ele é muito leve, ele não clica tão bem. Apesar dos cliques serem precisos e muito ajustadinhos, eles não são assim cliques que são com uma retenção muito alta. Mas o sistema de pontaria ainda é bom, apesar de não ser tão fino e tudo mais, entrega também dentro do esperado uma nota 7,7. Ruído é um ponto forte dessa carabina, com 8,3, é uma carabina relativamente silenciosa pelo nível de potência e performance. Recuo, é um recuo aí também razoável, tá dentro permite um controle moderado da carabina, não é difícil de ser controlada, mas também não é aquela carabina fácil demais de ser controlada. Tá ali no meio do caminho, é um recuo legal, principalmente uma carabina de mola, tá acima do esperado. Precisão foi o que chamou mais atenção nessa carabina. É a segunda carabina a atingir, de cano basculante Spring, a atingir os 3 minutos de ângulo, na verdade ultrapassar os 3 minutos de ângulo com uma nota 9. É uma precisão realmente alta e incomum para carabinas dessa categoria. Consistência, nota 10. Carabina muito consistente, entrega aí, principalmente se você tem um chumbinho de boa qualidade. Ela não gosta muito de chumbinhos de má qualidade, ela acaba sendo inconsistente e também não agrupando tão bem quanto poderia, mas quando a qualidade do chumbinho sobe, o acabamento do chumbinho sobe, você acaba tendo aí um resultado realmente surpreendente, principalmente nos chumbinhos de cabeça arredondada. Ela é uma carabina que também não se deu muito bem com os cabeça chata. Potência. Está na faixa aí dos 15,5 joules, é uma carabina que entrega uma potência razoável para a faixa de preço, não é uma Magnum, não espere uma potência extraordinária, mas é uma carabina que entrega uma potência razoável. Em termos gerais, ela atingiu uma nota de 7,2, que considerando o preço dela hoje, na data que eu estou fazendo esse review, corresponde aí a um custo-benefício de 8,6, que já é um custo-benefício bem legal para uma carabina desse porte, desse tipo, dessa categoria. Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse review que eu mostrei aqui para vocês. Se vocês gostaram, eu peço que vocês cliquem em joinha aí embaixo para ajudar o canal. As curtidas de vocês ajudam muito a difundir o nosso trabalho e ajudam a gente a ter mais espaço dentro do mundo do tiro esportivo para estar trazendo cada vez conteúdos melhores para vocês. Então, cliquem em joinha aí, é uma coisa que não custa nada para vocês e dá uma força muito grande para o canal. Se vocês também acompanham o nosso trabalho e querem contribuir para que a gente faça mais reviews com esse nível de qualidade, com essa proposta que a gente tem aqui de mostrar a real para vocês e mantendo a independência do nosso canal, por favor, gente, mandem um valeu aí embaixo, ou uma contribuição via Pix, falando ali na descrição que é uma doação para o canal. Por favor, gente, façam isso, que qualquer contribuição ajuda a gente quer se manter independente, a gente precisa se manter independente para continuar fazendo esse trabalho aqui que mostra para vocês a real dos equipamentos. E a contribuição de vocês é a forma que a gente tem aí, esse valeu que vocês mandam, essa contribuição via Pix, é a forma de vocês ajudarem a gente a trazer esse conteúdo de maior qualidade e sem depender de loja, sem depender de fabricante, sem depender de ninguém para ofertar esse conteúdo para vocês. A gente, na verdade, é patrocinado por vocês, por quem assiste o canal, e é assim que a gente quer continuar sendo patrocinado, tá bom, pessoal? Por vocês. Então, mandem uma força aí pra gente. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam para saber em primeira mão as novidades. Estamos preparando aí bastante coisa, tem muita coisa por vir, pessoal. Quem tiver inscrito vai ficar sabendo em primeira mão. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui.
Um grande abraço a todos, não deixem de curtir, não deixem de se inscrever e vejo vocês no próximo vídeo. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast.